Bruno tá aí? Opa, E aí, Bruno, beleza? Fez o trabalho de fluidos? de mecânicos fluidos ainda não, meu. Não? Eu tô para fazer hoje depois da aula. Ah, beleza. Eu fiz, mas eu não sei se eu entendi direito se era só aquilo. Eu fiz umas continhas a mais. Mas pelo que ela falou, era bem básico, era só realmente ali abrir aquelas das fórmulas ali que ela já tinha passado meio que para nós. Ela disse que era bem Sim. simples mesmo. É, pelo que eu entendi, era só pegar o número que ela deu ali, que era 4 menos 3. Mas parecia, eu achei que ser tão pouco. Daí eu fiz a continha inteira lá, botei as fórmulas e fiz a conta inteira. Mas é Ah, de eu não boa, é vou de te, boa. sim, não vou te dar certeza porque eu vou ver hoje ainda. É. Aí eu posso até te falar depois. Não, tranquilo, tranquilo. Ô, gurizada, não quero me meter aí, mas é com a Gert? Não, Ah, tá, é, vocês não são da mecânica. não é com a Aline, Ah, bom. se eu não me engano. Não, é que a mecânica dos fluidos com a Gert é super tranquila. Eu fiz semestre passado, podia passar as provas para vocês. A Não, última prova, no caso. com ela é tranquilo também, tá bem de boa. É que ela deu uma questão assim, que ela falou que ia ser tão fácil que parece ser somar só dois números. Deu, mas tá muito Uhum, fácil. Eu vou fazer umas coisas a mais aqui, sim. só pra ter certeza. Mas tá de boa, ela é atriz de boa também. Molhando, tu não fazia mecânica, engenharia mecânica? Não, eu faço controle. Ah, mas aí tu teve prática de oficina, por isso tu fez Isso, comigo. isso. Ah, entendi. Eu achava que tu era da mecânica. Não. Já fez mecanismos? O Sérgio? Tô fazendo. É tri aquela cadeira. Já tá. Agora tem o último trabalho, tava até escrevendo agora. É, É eu bom, é tenho. bom. Eu tô fazendo vibrações com ele e resistência 3. Ah, ele é muito de boa. Não, o Sérgio é tranquilo. É o nosso coordenador da mecânica, né? Nosso pai. Ah, é ele? Eu não É sabia. ele. O da Achei mecânica é que, ele. achei que era o. Esqueci o nome dele agora. Fase? Não. Carlos Alexandre? Carlos Alexandre. Não, o Carlos Alexandre foi o diretor da escola. Sim. Eu achei que ele era da mecânica. Não, ele já deve ter sido, né? Mas Eu deve ter desde que eu sido, né? entrei, é o Bruno, que é o Bruno de Rosco, que é meu parente. E, e aí depois virou o Sérgio. Ah, Mas o Sérgio é muito de boa. é nada, pô. Cadê o senhor? O senhor largou para as costas. O senhor largou pra praia, pinote pra Ah, praia. largou o trabalho e vazou. É isso aí, gurizada. Fazer o trabalho e aos guri. E é isso aí. Quem tá passado, faz. Quem não tem tá passado, não precisa fazer. Bah, eu vi o que foi que faltou. Eu esqueci de escrever que era aproximadamente. E eu não. Eu esqueci Bah, era aquilo ali que a gente da. descontou. Bah, eu olhei e falei, por Bah, pô, o eu não meu, quando ele falou, eu escrevi. fui conferir. Não, quando ele falou, tenho certeza que eu não botei, eu não botei. Ah, fiquei tanto canado fazendo aquelas contas lá que mas cadê o troço? Bah, E aí, azar, danado. bah, eu tô com. Hoje o Sérgio vai soltar um trabalho. Aí amanhã o Fase vai soltar um de soldagem. Aí. Depois. Quinto, o Sérgio vai soltar um de resistência 3. Hum, Aí é, semana que vem, segunda, tenho do professor aqui. Aí terça eu tenho de escoamentos viscosos. E quinta tem de transferência de calor. tá acabando. Aí depois só G2. Boa tarde. E aí, Tá, professor? professor? Bem, já Tudo? já estão conversando sobre o G2 já. Ah, professor, aquela disciplina assim que corrói a mente do aluno, né? E a G2 é certa. Corrói a mente do aluno, é bom. Ah, que nem ele disse, né? Eu cheguei na prova, numa prova, né? Acéfalo. Cansado mentalmente, né? Porque ficar um fim de semana inteiro em cima da prova é muito exaustivo. Sim. É.
Tem que descansar um pouco para recuperar as energias. Agora a gente tava conversando aí sobre o cronograma de provas, né? Semana e semana que vem é direto. Sim, Não tem escapatória. não, agora é direto. Eu estava vendo ali no caso aqui do cálculo numérico, a gente tem aulas agora essa semana, né? E então está prevista a quarta atividade de avaliação na segunda-feira que vem, que é dia 28. Né? Então, estava fazendo um levantamento aqui das atividades. Isso, dia 28. Aí no dia 5 é a atividade extra, para quem ficar pendurado com alguma coisa. Mas, bom, para quem está ali com 28 pontos já obtidos ou perto dos 28, está tranquilo. O problema é que fazer sem pressão é outra coisa, né? É bem mais tranquilo e acaba resolvendo as coisas com mais naturalidade, é verdade. Bom, mas assim, né, pessoal, eu estava vendo ali, eu acho que a gente vai conseguir, pelo menos nessas duas aulas de hoje e de sexta-feira, a gente vai ver o básico aqui sobre resolução de equações diferenciais ordinárias, porque, na verdade, os dois últimos pontos, né, previstos ali no cronograma são a resolução de equações diferenciais ordinárias por métodos numéricos e a resolução de equações diferenciais parciais, também por métodos numéricos, né? Mas as parciais, essa eu vou ficar devendo, não vai ser possível desenvolver os métodos, porque não vai dar tempo. Mas considerando as circunstâncias, a forma de trabalhar que dificulta um pouco, eu acho que isso não vai causar grandes prejuízos para vocês, porque os principais pontos assim que estavam previstos, né, resolução de equações, resolução de sistemas, a técnica da interpolação, ajuste, integração numérica e equações diferenciais ordinárias acabam atingindo uma grande quantidade de aplicações possíveis. Então, também a gente tem que considerar isso, né, que dentro dos objetivos da disciplina, os principais conteúdos serão desenvolvidos. Então, pessoal, na aula de hoje eu vou apresentar para vocês, então, a ideia da resolução numérica de equações diferenciais ordinárias. Eu tenho um texto aqui já pronto, assim, sobre o assunto, né? Aí, eventualmente, vou fazer alguma pequena modificação, mas nada significativo, né? Então, eu vou iniciar essa apresentação, né? Aí, no final da aula de hoje, eu posto lá o texto com as observações feitas ao longo da aula de hoje. Tá? Não sei se vocês têm alguma pergunta antes de eu iniciar aqui. Tranquilo da minha parte, professor. Tudo bem. Então, vamos lá. Bom, então assim, pessoal, antes de eu iniciar aqui, fazer uma pergunta bem genérica aqui. Quem é que já estudou alguma coisa sobre equações diferenciais ordinárias? Nenhum de vocês estudou nada sobre ordinário? Professor. Eu acho que já, mas não lembro. Exatamente, eu fiz também, mas já não lembro. Tá em qual disciplina, vocês lembram? Em cálculo?
Talvez Matemática cálculo... aplicada, né? Ah, sim. Sim, matemática aplicada, sim. Aham. Sim. E o cálculo 2 antigo também tinha. Muito bem. Então, assim, as equações diferenciais ordinárias são equações em que uma das incógnitas é uma função que depende de uma variável independente, né? Então, deve ter pelo menos a derivada primeira da função aparecendo lá. Pode ser que tenha a derivada primeira e a derivada segunda, né? Mas a ideia é que numa equação diferencial ordinária, né, tenha uma função e alguma das suas derivadas, pode ser a primeira, a segunda e a terceira, enfim, como termos que aparecem na equação, e o objetivo, então, né, de resolver uma equação diferencial ordinária é obter essa função. E essas equações, elas descrevem aí os fenômenos da natureza através da modelagem, né, feita por físicos, matemáticos, biólogos, químicos, né? Então, fazendo hipóteses sobre como um determinado fenômeno deve ser explicado, ou quais são os termos que devem ser considerados, né, na descrição de um determinado fenômeno da natureza, ou um fenômeno social ou econômico, né, se chegam a certas equações, e às vezes essas equações são equações diferenciais ordinárias, né? Então, as equações que geralmente, os problemas, melhor dizendo, que recaem, né, geralmente em equações diferenciais ordinárias, são problemas que envolvem velocidade, né, aceleração, em geral, taxas de crescimento de uma quantidade qualquer, né? Por exemplo, este problema aqui, né? Vamos supor que o y de t denota um número de indivíduos infectados por uma certa doença num instante t, né, onde o t é o tempo, né? Então, um modelo que descreve baseia-se na seguinte hipótese: a taxa de crescimento do número de infectados, né, é proporcional ao número de indivíduos em cada instante, né? E isso é digamos, uma lei, né, uma hipótese que é feita nesses problemas, porque, imagine assim, vamos pensar no caso vamos pensar assim, no caso da gripe, tá? A gripe é uma doença que, quando tem alguém gripado, alguém infectado, né, pela gripe, o que as pessoas recomendam? Fique em casa, fique isolado, se for possível, evidentemente, né? Por quê? Porque se essa pessoa entrar em contato com outras pessoas, ela vai provavelmente transmitir, né, a gripe para outras pessoas, vai, né, seus amigos, seus familiares, etc., né? E a ideia é essa, né, que qualquer outra doença, por exemplo, a própria Covid, né, quanto maior é o número de indivíduos infectados por aquela doença num determinado instante de tempo, né, maior é a possibilidade de haver novos indivíduos infectados, né? Então, essa é a hipótese que justifica, né, esta afirmação, que a taxa de crescimento, o que é a taxa de crescimento de uma quantidade? É a sua derivada primeira em função do tempo, né? Então, a taxa de crescimento do número de indivíduos infectados é proporcional ao número de indivíduos. Isso acaba constituindo, né, acaba correspondendo a esta equação, que a derivada primeira do y num instante t, essa expressão aqui do lado esquerdo, do sinal da igualdade, ela corresponde à taxa de crescimento do número de infectados, né? E o k vezes y de t, esta igualdade, a k vezes y de t, é a formulação matemática dessa frase, que diz que a taxa do crescimento do número de infectados é proporcional ao número de indivíduos. Então, é uma constante vezes o número de indivíduos infectados em cada instante de tempo, né? E essa constante aqui, como a gente imagina, né, que o número de indivíduos durante certo tempo ou durante certo intervalo de tempo acaba sendo um número crescente de indivíduos, né? Nesta modelagem, a hipótese é que o K é uma constante positiva, né? Então, este modelo, né, esta equação aqui, é uma equação muito simples, né, pessoal, que não corresponde
a situações mais complexas, como a própria disseminação da Covid-19, porque existem outros termos presentes na equação, e um deles é um coeficiente que mede, digamos assim, a interatividade social, né? Quer dizer, que é o número médio de pessoas que ao longo do dia cada indivíduo encontra. Então, por exemplo, numa sociedade em que esteja sendo praticado o isolamento social, essa constante acaba sendo um número bem próximo de zero, né? Se não há esse tipo de preocupação, essa constante acaba sendo maior, então vai haver uma maior interação social, né? E existem explicações epidemiológicas que, nesse caso, então, tu deve considerar essa constante de interatividade social, e isso vai acrescentar um termo nesta equação, vai torná-la um pouquinho mais complicada, porque esse coeficiente ele vai provocar um crescimento, né, do número de indivíduos infectados dependendo do seu valor, né? Talvez vocês tenham até ouvido falar, às vezes, em certos jornais, que são os telejornais, né, e também na imprensa escrita e na imprensa falada, em que existem certos coeficientes, né, que são divulgados assim, a respeito da taxa de transmissão, né, da Covid-19 no Brasil. Em certos momentos ela já esteve maior que 1, às vezes fica um pouco menor que 1. E segundo alguns modelos matemáticos, então, para que o número de indivíduos tenda a diminuir, esse coeficiente deve ser menor que 1, mas esse termo não está presente aqui nesse modelo mais simples, tá? Em geral, quanto mais termos, né, tiver a equação, mais difícil é a sua resolução, evidentemente, né? Então, o que vocês talvez, né, tenham feito ali nas disciplinas de matemática aplicada e alguma disciplina de cálculo é encontrar a solução analítica, né, de certas equações diferenciais ordinárias, né? E em muitas situações, essas equações elas não têm solução analítica, como, por exemplo, estas equações aqui, né? Essas equações, por exemplo, y duas linhas igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, é uma equação diferencial ordinária não linear, aqui porque tem o y ao quadrado. Aqui também é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem não linear. E essas equações elas não podem ser resolvidas em termos de funções elementares do cálculo, né? E com isso, né, acaba sendo necessária a utilização de métodos numéricos de resolução de equações diferenciais ordinárias, né? Em economia, por exemplo, existem muitos modelos matemáticos que descrevem lá o crescimento de certas situações através de equações diferenciais ordinárias, né? Muito bem, então, dentro da nomenclatura, existem os chamados problemas de valor inicial, né? E, em geral, um problema de valor inicial consiste de uma equação diferencial juntamente com uma condição inicial ou condições iniciais, né? Pode ser que seja só uma, pode ser que sejam duas, enfim. Então, vamos considerar aqui alguns exemplos para ilustrar o conceito, então, de problema de valor inicial, né? E já vamos introduzir a notação que será usada aqui nas aulas. Então, a gente tem o primeiro exemplo, uma equação diferencial de segunda ordem, y duas linhas igual a 3y' menos 2y. Né? Então, nesta equação aqui, ó, fica subentendido que a variável y é a variável dependente, né? E, digamos, x é a variável independente. A variável independente não aparece explicitamente aqui nesta equação, pode ser x ou t, né? Tanto faz. Mas o y é a variável dependente. Então, está presente nessa equação um termo de segunda ordem, que é a derivada segunda aqui, um termo de primeira ordem e o próprio y. Então, como é uma equação de segunda ordem, existem duas condições iniciais, né, que é o valor do y calculado no instante zero e o valor da derivada primeira do y também calculada no instante zero, né? Geralmente, quando se fala em problema de valor inicial ou de valores iniciais, que é o caso aqui do exemplo 1, consiste então da equação diferencial, né, e do valor do y e das suas derivadas sucessivas até
a ordem imediatamente inferior ali à da própria equação, né? Então eu tenho uma equação de ordem 2, eu tenho o y e o y' calculados no mesmo ponto, ó. Tá? Então isso consiste num problema de valor inicial de segunda ordem, né? Vem a equação de segunda ordem, o y e o y' calculados no mesmo ponto. E aqui nós temos no exemplo 2, né, uma equação diferencial de primeira ordem, porque aparece y' igual a x menos y mais 2. Então, devido à presença desse termo x aqui, a interpretação é x representa a variável independente e o y representa a variável dependente, né? E o y' é a derivada do y em relação à variável x. Né? E aqui está dito, então, que além da própria equação, né, é conhecido que o valor do y no ponto x igual a 0 é 2. Né? Então, quando x é igual a 0, o y é 2. Esse é o significado desta equação aqui. Tá? Então, nós temos, nestes dois exemplos, né, problemas, um problema de valor inicial, um problema de valores iniciais de segunda ordem, e aqui no exemplo 2, um problema de valor inicial de primeira ordem. Então, de modo geral, um problema de valor inicial de primeira ordem vai ser representado genericamente por uma equação de primeira ordem dessa forma aqui, ó, y' igual a f de x, y. Então, as variáveis desta função f aqui, auxiliar, serão a variável independente x e a variável dependente do x, que é o y. Né? E aqui do lado esquerdo, a derivada primeira é representada pelo termo y'. Então, junto com esta equação, que depende, de modo geral, né, depende de x e y, mas pode ser que em alguns casos dependa só de x, dependa só de y, em alguns casos vai depender também do x e do y. Mas, de modo geral, vai depender de x e y. E aqui a condição inicial é y de x0 igual a y0. Então, aqui é uma única condição inicial, porque eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem. Então, basta uma condição inicial. Então, assim, deixa eu fazer um comentário. O que representa a condição inicial, né, pessoal, em problemas reais? Tá? Vamos pensar assim, ó, no caso vamos imaginar assim, a Covid-19, né, que é essa doença que está causando essa mudança nos nossos hábitos. Tá? Teve um momento lá que ela foi identificada, certo? Então, digamos lá, dia 20 de março, numa cidade, Porto Alegre, tinha, digamos, 500 infectados com a Covid-19, tá? 20 de março de 2020. Só estou chutando, não vou lá. Então, essa é a condição inicial, certo? A condição inicial significa que aquele problema, aquela situação foi identificada, certo? E aí tu começa a tratar do problema, a estudar o problema, a verificar qual a solução para esse problema, certo? A condição inicial o termo, né? Condição inicial é o termo que se refere ao momento em que aquela situação é percebida. Não é que ela começa a existir ali, né? Um problema pode existir e a pessoa só se dá conta, né, vários dias, vários anos depois que ele já existe, né? Certo? Então, a condição inicial é a condição inicial referente ao observador enxergar que aquela é a situação retratada naquele momento. Tá? E a partir dali, então, tendo aquela condição inicial identificada e tendo a equação que governa, né, que modela aquele problema, tu vai ter, então, o desenrolar ali daquela situação. Então, é importante sempre, né, ressaltar que qualquer que seja o modelo matemático, né, por mais sofisticado, mais desenvolvido que ele seja, ele não vai conseguir retratar, né, de modo fiel o problema real. Ele vai ser uma aproximação do problema real. Né? Se vocês pegam, por exemplo, tem um problema famoso da biologia, né, que é o modelo presa-predador. Né? Então, esse modelo é um modelo de duas equações diferenciais que ele conta, ele parte mais ou menos da seguinte situação, tá? Conhecido como modelo Lotka-Volterra. Então, tinham duas espécies interagindo, imagine duas espécies interagindo num ecossistema, duas espécies apenas,
uma é a presa e a outra é o predador, né? Então, se tu considerar a população de presas e a população de predadores, vai haver variações, né, que são as taxas de variação, que são as derivadas destas funções ao longo do tempo, né? Então, digamos que U represente a quantidade de presas e V a quantidade de predadores. Então, quando a quantidade de predadores aumenta, isto é, quando a derivada se torna positiva, né, a população de predadores aumenta, o que vai acontecer? Eles começam a comer as presas, a quantidade de presas diminui, né? Naturalmente. Tem muitos predadores. Bom, se a quantidade de presas diminui, né, o que vai acontecer? Vai haver uma maior competição entre os predadores por aquelas presas, eles acabam se degladiando, se matando e diminui a quantidade de predadores por um certo tempo. Quando isso acontece, tendo menos predadores, a quantidade de presas vai ter a população aumentada, né? Bom, aí a quantidade de presas aumenta. O que vai acontecer? Com o aumento da oferta de presas, vai, depois de um certo tempo, aumentar a quantidade de predadores, e assim vai, né? Esse ciclo acaba se completando e se repetindo, né? Então, esse é um famoso modelo de Lotka-Volterra que é utilizado não só na biologia para explicar a interação entre duas espécies na forma do modelo presa-predador, né, que corresponde então a um sistema de duas equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, e até na economia esse modelo também é considerado para explicar certas variáveis da economia, tá? Então, às vezes, né, um modelo é pensado, é desenvolvido para uma certa situação, e daqui a pouco alguém tem uma ideia, mas eu vou aplicar aqui aquele mesmo modelo e acaba, sob certas circunstâncias, evidentemente, retratando bem, né, aquela situação. Tá? Professor, Oi. Isso é quantitativo ou qualitativo? Olha, na verdade, assim, quando a gente considera essas hipóteses, como essas do modelo de Lotka-Volterra, é uma análise qualitativa, né, porque tu vai ter, por exemplo, no caso dessa situação específica, né, tu vai ter uma informação que sob certas condições, a taxa, né, de variação do número de predadores é positiva, então a população, quando a taxa de variação, né, a derivada é positiva, o número de indivíduos aumenta. E quando a taxa de variação é negativa, o número de indivíduos diminui. E quando tu analisa lá o modelo de Lotka-Volterra, tá, tu tem certos coeficientes, né, estão certos elementos que estão presentes ali, tá, e ele considera, por exemplo, a taxa de natalidade dos indivíduos, a taxa de mortalidade e outras grandezas, tá? Então ele consegue descrever o comportamento do número de indivíduos, tanto de presas quanto de predadores, nesse modelo, né, e sob certas condições, inclusive, existe um ponto de equilíbrio, tá, que e o mais importante, é possível que, sob certas condições, o ponto de equilíbrio seja estável, isto é, as órbitas convergem para aquele ponto, e isso é uma análise qualitativa, tá? Quando tu faz a análise do modelo de Lotka-Volterra. O que nós vamos fazer aqui, né, quando a gente resolver numericamente, né, as equações diferenciais ordinárias, que nós vamos usar métodos numéricos, né, de resolução, aí sim, aí a gente vai ter quantidades, né? A gente não vai ter, a gente não vai fazer a análise das equações aqui. Nós vamos fazer, por exemplo, a dedução das equações e analisar o comportamento das variáveis a partir de certas... Isso a gente não vai fazer. Tá? Mas, de fato, por exemplo, se tu pega um outro exemplo, né? Se pega um modelo da equação diferencial que descreve a queda de um objeto, né? Um objeto que está em queda livre, tá? Então ele tem o efeito, né, gravitacional e tem o efeito do atrito, né, que é a resistência do ar que supõe que seja constante, né? Ele não depende nem da altitude, né? Quando o objeto, imagina um objeto caindo, sei lá, de 1.500 metros de altitude, 2.000 metros de altitude, né?
a gente sabe que existem diferenças de concentração do ar, o ar é mais rarefeito, né, em altitudes maiores do que próximo à superfície da Terra, mas isso é desconsiderado nesse modelo. Então, se considera que o fator de atrito é constante, não depende da altitude, né, e também não depende do formato do objeto, né. Então, se tu pega esta equação, né, e faz a análise da solução, tu conclui que ela vai ter uma solução de equilíbrio. Tá? Isso quer dizer, né, que resolvendo esta equação, a equação diferencial que descreve um objeto em queda livre, que se tu pega um objeto, imagina um paraquedista saltando de um avião, né? Ele é um objeto, está saltando lá em cima, então tu entra com os coeficientes, né, que são medidos experimentalmente para esse problema, tu chega à conclusão que por mais que ele fique, né, salte e demore um certo tempo para chegar até a superfície da Terra, por maior que seja o intervalo de tempo, a velocidade vai atingir um valor limite e não vai passar dali. Tá? Ou seja, se ele ficar 1 hora, ou 2, ou 3, ou 15 minutos, né, ele vai atingir a velocidade limite e não vai passar dali, o que é uma boa notícia para o paraquedista. Tá? Mas essa é uma informação qualitativa, mas é uma informação que tu obtém do modelo. Agora, o modelo ele não descreve perfeitamente, né, a queda do paraquedista, porque os coeficientes nem todos são constantes. Né? Ok. Tá? Mas é o melhor modelo que tem. Né? Nos livros de equações diferenciais, o pessoal comenta isso. Beleza. Então tá, pessoal. Então eu vou passar ali para a descrição mais formal aqui do método. Né? Então a nossa anotação vai ser a seguinte, ó, nós vamos representar a equação diferencial de primeira ordem y' igual a f de xy, tá? E y de x0 igual a y0, onde a variável x assume valores continuamente no intervalo dado AB. Então, o x varia entre A e B. Tá? Por exemplo, y' igual a menos y, né? E y de 1 igual a 3. O x variando de 1 até 2. Tá? Então, aqui nós temos uma equação diferencial ordinária, ó, y' igual a menos y, que é desse tipo aqui, ó. Né? Você vê que o exemplo 1 é um caso particular. Esta equação aqui, ó, é um caso particular dessa. Y igual a fx, só que aqui a f de xy é apenas menos y. É um caso em que a função depende só da variável y, menos y. E o intervalo AB, a gente deduz daqui, ó. O A é 1 e o B vale 2. Então, o intervalo AB é um intervalo de 1 até 2. Tá? Ou seja, o x varia continuamente, né, entre 1 e 2, incluindo, né, o ponto 1 e incluindo o ponto 2. Tá? E o valor da função, ó, no ponto 1 é igual a 3. Né? Então, a gente sabe qual é o valor dessa função no ponto 1, e está dito aqui, o y correspondente ao x igual a 1 é 3. Né? Então, o x0, ó, o x0 é 1 e o y0 é 3. Vamos escrever aqui. Ó. x0 é igual a 1. E o y0 é igual a 3. Ó, no exemplo 4, nós temos a equação diferencial y' mais y igual a x mais 2. Né? Então, observa que esta equação aqui, ela não está exatamente no formato, né, que é o formato que nós colocamos ali como o formato geral. Né? Então, esta aqui, ó, quando tu tem a equação nesse formato aqui, tu tem que, digamos assim, isolar o y', né? Para escrever a equação exatamente nessa forma. Do lado esquerdo só pode haver o y'. Então, tu vai escrever aqui, né, esta equação. Ó,
Este termo aqui que está adicionado aqui, tu vai, né, subtrair lá do outro lado. Então, a f de xy é x menos y mais 2. Né? O que mais que nós temos aqui? O intervalo AB é o intervalo de variação de x, que é de 0 até 1. Né? Além disso, o x0 é 0, né? Ó, copiado aqui depois a gente edita. Aqui no exemplo 4, o x0 é 0, que é esse ponto aqui, ó. E o y0 é 2. Tá? Então é importante sempre identificar as condições iniciais, porque as condições iniciais aqui, pessoal, elas vão representar a mesma coisa que a semente lá no método de Newton-Raphson, por exemplo, né, que a gente tinha que ter uma semente para gerar as demais aproximações das raízes, né, para quem lembra lá, o método Newton-Raphson é aquele método que tem um ponto inicial, aí tu calcula o x1, calcula o x2, até por um critério de parâmetro faz a conclusão lá que a raiz tem tantas casas decimais corretas, aquelas coisas que nós fizemos lá no início. Então aqui é a mesma coisa, nós vamos ter uma semente que é o ponto x0 e o valor do y0 também. Tá? Então essas sementes vocês vão deduzir ali da própria equação. Então vamos lá, como é que a gente resolve, né? Como é que a gente vai resolver um problema de primeira ordem. Então, vamos considerar esse problema aqui, evidentemente é um problema genérico, né? Y' igual a f de xy e o y de x0 igual a y0. Tá? Então, neste intervalo em que o x varia de A até B, a gente vai definir um conjunto de pontos da seguinte forma. Nós definimos um número natural n maior ou igual a 1. Né? E, de novo, o velho h, aquele, ó, h é b menos a sobre n, a fórmula aqui de cálculo do h é a mesma que nós usamos, por exemplo, no cálculo das integrais por métodos numéricos, né? B menos a dividido por n. E são definidos esses pontos aqui. x0 igual a A, o xi é igual a x0 mais i vezes h, e o i varia de 0 até n. Né? Então, desta forma, o conjunto IN, x0, x1, quer ver ó, o que vai acontecer? Por exemplo, x1, né? Como é que vai calcular o x1? É só pegar essa fórmula. Está escrito aqui, ó, x1 vai ser o x0, né, mais 1 vezes h. Né, é só substituir o i por 1. Mas quem é o x0? Né? O x0 é a. Então isso aqui vai ser a mais h. Né? Depois vem o x2. Né? O x2 vai ser x0 mais 2h, ou seja, é o A mais 2 vezes H, né? E assim sucessivamente. Tá? Então, tu vai somando, né? A partir, né, do ponto A, tu vai somando H, tá? Então tu vai ter até o xn, né? Aqui tu vamos colocar assim 3 pontinhos, né? Até o x índice n. Quem é que vai ser o x índice n? Vai ser o ponto B. Ó, porque o x índice n, que é o n, nós vamos ter aqui, né, na notação das equações diferenciais ordinárias, nós vamos ter n mais 1 pontos. Quem é que vai ser o x n? Vai ser a mais n vezes h, que vai ser o ponto B. É só tu isolar aqui, né, multiplica n vezes h e soma com a, dá exatamente o B. Tá? Então, nessa forma, né, de dividir aqui o intervalo AB em n intervalos, né, tu vai ter n mais 1 pontos, onde no primeiro ponto tu já sabe o valor da função, que é o x0, que o valor do y0 é conhecido aqui nesse ponto, e nos demais pontos é que tu vai obter aproximações, né, dos valores corretos da função. Tá? Então, o conjunto IN, x0, x1, etc., xn, é chamado de malha ou rede, né, de pontos do intervalo AB. Quanto maior for o n, né, maior é o conjunto de pontos mais próximo do intervalo AB tu terá, né, este conjunto, tá? Porque o conjunto do intervalo AB tem infinitos pontos, né? Esse aqui tem uma quantidade infinita de pontos, né? Então o n, para aproximar bem o intervalo, tu tem que ter uma quantidade bem grande de pontos, mas isso depende dos recursos, né,
computacionais à disposição. Então, as técnicas numéricas têm por objetivo calcular valores do y/i, que, por definição, são aproximações do y de xi, onde o i varia de 1 até n. Então, veja que no ponto x0 igual a a, né, é conhecido o valor exato da solução, tá? Porque esse é um valor dado no problema, né, já que o y0, que é o y de x0, é igual ao y de a. Então, esse valor aqui é o único que não tem aproximação, ele é um valor conhecido, né? Nos demais pontos da malha, serão obtidas aproximações do y de xi denotadas por y/i. Então, a notação, ó, isso aqui representa, o y de xi representa o valor exato da função, que na maior parte dos casos é desconhecida, né? E isso aqui é uma aproximação, então, do valor exato, tá? Então, o erro cometido na iésima posição xi é o erro denotado por ei, que é y/i menos y de xi, onde o i varia de 1 até n, tá? Só que vejam que este valor aqui, ele é uma fórmula teórica, né, de cálculo do erro, porque o y exato ele não é conhecido, né? Então, muitas vezes, os métodos de resolução, eles vão fazer uma estimativa do erro, né, mesmo sem saber esse valor exato aqui, ó. Quer ver? Ó? Lembra lá daquele exercício lá que vocês fizeram no cálculo da integração numérica para calcular a eficiência luminosa, né? Então, tinha aquela fórmula de cálculo da integral e tinha a fórmula de cálculo do erro, né? Então, é uma estimativa do erro que foi feita lá, né? E mesmo sem saber o valor exato da integral, é possível fazer uma estimativa do erro no cálculo da integral pelo método de trapézio, pelo método Simpson, que são as duas técnicas que nós vimos. Aqui a mesma coisa. Mesmo sem saber, né, o valor exato da solução, representada pelo y de xi, a gente vai ter condição de fazer uma estimativa do erro. Essa é a beleza, né, da matemática, né? Sem saber a solução exata, consegue estimar o erro, né? Muito bem. Então, o método Euler. Bom, aqui, então, pessoal, já entra na parte do método, né? Então, o que significa? Que agora a gente vai descrever aqui, né, como obter essas aproximações da solução nesses pontos, ó. Esses pontos aqui vão ser os pontos da malha, né, que é chamado também de discretização do intervalo AB, né? Então, neste ponto, que é o ponto x0, a gente conhece a solução, e nesses outros pontos todos aqui, do x1 até o xn, a gente vai obter aproximações que vão ser denotadas por y/i. Então, o método de Euler é o primeiro método que vai proporcionar uma fórmula para cálculo dessas aproximações, né? Então, tem esta equação aqui é a condição inicial, o x varia de a até b, então a gente define um número natural n maior ou igual que 1. Né? Digamos n igual a 1, n igual a 2, enfim, né? Aí a gente calcula o h, que é b menos a sobre n. Então, nesta ordem, né, pessoal? Escolhe ou define o n, que é o natural maior ou igual a 1. Uma vez definido o n, calcula o h, automaticamente calcula o h. Calculou o h, vai calcular estes pontos aqui, né? Partindo do x0, que é igual a a, tu vai calcular todos os consecutivos dele, né? Calculou todos os pontos, e nestes pontos, então, da malha, serão calculadas aproximações da solução exata, tá? Então, essa é a lógica aqui. Eu sei que é bastante informação, então vocês têm que depois processar isso aí, né? Então, eu refiz aqui, ó, para fixar a notação, né? Y, isso aqui que representa a solução exata do problema de valor inicial, calculada no ponto xi. Bom, em muitos problemas, essa solução é desconhecida, tá? Mas ela tem que ser pensada como uma referência, tá? O y/i é a aproximação da solução exata calculada no ponto xi, né? Ou seja, o y de xi é aproximadamente o y/i, né? Em cada ponto xi, onde o i varia de 1 até n. Porque lembra que quando o i é igual a zero, né, que é o ponto x0, o y0 é o valor exato, né? Então não tem erro no x0, só tem erro a partir do x1 até o xn. Então o erro cometido em cada ponto xi é ei, que é y de xi menos y/i, onde o i varia de 1 até n. Naturalmente, no ponto xn igual a b, o erro tende a se acumular, né, porque esse é o último ponto. Na prática, então, quanto maior for o número de pontos da malha,
Isto é, quanto maior for o valor de n, menor é o erro cometido nas aproximações, né? Então, assim, eu quero escolher n igual a 50, n igual a 1 milhão. Bom, beleza. Se tu tiver recursos computacionais para fazer o cálculo com n igual a 50 e com n igual a 1 milhão, né, melhor. Só que a escolha do n depende desses recursos, né, pessoal? E também do interesse que a gente tem ao resolver a equação, porque tem um outro detalhe, né, que vocês devem considerar, que lembra lá do início do semestre, né, aquela discussão lá sobre a teoria dos erros, né? Então, aquela teoria dos erros, ela está, digamos assim, presente de maneira implícita, né, de maneira subliminar em cada um desses assuntos que nós estudamos aqui. No caso das equações diferenciais ordinárias, resolvidas por métodos numéricos, tem a questão que envolve a teoria dos erros, que é a seguinte: se tu aumenta muito o valor de n, né, tu começa a ter problemas que tu não tem quando o valor de n é muito baixo. Quais são esses problemas? Tu tendo um número muito grande, né, de pontos, né, tu vai ter um número muito grande de operações a serem realizadas, naturalmente. E quando isso acontece, né, tu pode ter problemas acumulados de arredondamento. Tá? Então, em certas situações, dependendo do recurso que tu usar, né, tu pode ter pode ser que a qualidade da solução venha a deteriorar a partir de um certo valor de n. Então, tu tem um n ótimo, digamos assim, né, onde a solução tem a maior qualidade possível. Depois de um certo valor de n, tu tende a perder qualidade. Tá? Vocês lembram lá que a gente fez alguns exemplos de integrais que, né, chegam a um certo ponto lá que tu não consegue mais enxergar as diferenças nos valores das funções. Então, isso acontece aqui. Tá? E nós temos que considerar também uma questão de bom senso, né, pessoal? Nós estamos aqui resolvendo equações diferenciais ordinárias para os métodos numéricos, né, numa disciplina introdutória de cálculo numérico. Então, a gente não vai trabalhar com valores de n astronômicos que a gente não vai ter um ganho significativo com isso. Bom, então vamos lá. O método de Euler é definido pela seguinte fórmula recursiva: y de x0 igual a y0. Essa equação aqui, então, ela vem junto lá com o problema. E o y mais 1 é y mais h de f de xy, onde o i varia de 0 até n menos 1. Então, vocês vejam que aqui é de 0 até n menos 1. Tá? Então, estas fórmulas, na verdade, esta fórmula aqui, né, ela vai permitir o cálculo da solução naqueles pontos ali da malha, né, naqueles pontos da discretização, partindo da informação de que no ponto x0 tu sabe o valor do y0. Tá? Então vejo que esse h aqui já foi definido previamente, né, que é b menos a sobre n. Então todo o processo começa com a definição do n, do h e a implementação desta fórmula recursiva. Então, por exemplo, vamos fazer aqui então a resolução, né, da equação diferencial y' igual a x menos y mais 2, y de 0 igual a 2, onde o x varia de 0 até 1, né, com n igual a 10, né, usando o método de Euler. Tá? Então, deixa eu só fazer o seguinte, pessoal, eu vou interromper aqui, ó. Deixa eu só abrir a planilha aqui, aí eu vou desenvolver o cálculo ali. Só um minutinho. Tá, então nós temos, eu vou fazer aqui primeiro a montagem, né, da solução. Ó, nós temos o A vale 0 e o B vale 1. Tá? Onde é que eu tirei essas duas informações? Daqui, ó. Tá? O x varia de 0 até 1, então o A vale 0 e o B vale 1. O n igual a 10, de acordo ali com o enunciado do problema. F de xy é x menos y mais 2. Tá? Então, já que o n é 10, o A vale 0 e o B vale 1, o H vai ser
B menos A dividido por N, ou seja, 1 menos 0 dividido por 10, ou 0,1. Tá? Então, a malha vai ser o conjunto dos seguintes pontos. Só. O x0 é 0. Ó, o x0 é sempre o ponto A, que vale 0 neste exemplo. O x1, x0 mais h, ou seja, 0 mais 0,1 dá 0,1. Né? X2 é x0 mais 2h, 0 mais 2 é 0,1, 0,2, e assim sucessivamente até o x9, né? x0 mais 9 vezes h, 0 mais 9 vezes 0,1 é 0,9, e o x10, que é x0 mais 10 vezes h, ou seja, 0 mais 10 vezes 0,1, que é 1. Então, eu terei esses pontos aqui. Tá? Veja que a malha tem 11 pontos. Imagina, né? O intervalo 0,1, que é o domínio aqui desta equação, né? Tem uma infinidade de pontos. Então, o que foi feito aqui é simplesmente um subconjunto, né? Uma pequena malha, como se diz. Tá? Então, esta malha vai permitir que a gente enxergue os valores aproximados da solução da equação diferencial nesses pontos aqui. Ó. Opa. No 0,1, no 0,2, no 0,3 e assim sucessivamente até o ponto 1. Né? Neste pontinho aqui, ó, que é o x0, né, a gente sabe a solução. Ó. No ponto 0, o y vale 2. Né? Então, esse é o único ponto que realmente eu já conheço. Né? Então, como está dito aqui no texto, ó, no ponto x0 igual a 0, a solução exata é conhecida. Nos demais pontos, nós vamos calcular as aproximações da solução exata. Então, nós temos que o x0 é 0 e o y0 é 2, né, dados da condição inicial. Então, agora a gente pega este algoritmo, né, que é yi mais 1 igual a yi mais h de fxyi. Então, já que a função dada é x menos y mais 2, nós teremos que fazer o uso desta equação. A yi mais 1 é igual a yi mais h vezes xi menos yi mais 2, né? E o i variando de 0 até 9. Ó. Por que de 0 até 9? Porque lá na teoria, ó, o i varia de 0 até n menos 1, e neste exemplo, o n vale 10. Né? Então, quando o i vale 0, né, nós temos o y1 é igual a y0 mais h f de x0 y0, ou seja, y0 mais h vezes x0 menos y0 mais 2. Tá? Então, esta equação aqui, ó, é simplesmente um caso particular desta equação. Certo? Basta a gente substituir o i igual a 0 aqui do lado direito. Vai ficar y0 mais h, x0 menos y0 mais 2. Do lado esquerdo da igualdade, y1. Porque aqui é o índice, né? A gente está somando, ó, 0 mais 1 dá y1. Então, o y1 vai ser 2, que é o y0, mais 0,1 vezes 0 menos 2 mais 2. 2 mais 0,1 vezes 0, que é 2. Então, o y1 é 2. Né? E o x1 é o ponto 0,1, conforme a fórmula estabelece. x0 mais h, ou seja, 0 mais 0,1 é o ponto 0,1. Então, significa, no ponto 0,1, a aproximação da solução é y1, que vale 2. Né? Aí, quando i vale 1, ó, o y2 será y1 mais h f x1 y1, ou seja, y1 mais h vezes x1 menos y1 mais 2. Né? Então fica y2 igual a 2 mais 0,1 vezes 0,1 menos 2 mais 2. Faz essas contas aqui. 2 mais 0,1 vezes 0,1 dá 2,01. Né? Então o x2 será o ponto x0 mais 2h, ou seja, 0,2. É fácil ver aqui, né, pessoal, pela própria construção aqui dos pontos da malha, né, que eles vão formar uma progressão aritmética, né, de razão exatamente 0,1. Né, vai de 0,1 em 0,1. Então tá, estou lá no x2 que vale 0,1. Aí eu vou indo, né, calcular o y3, substituir igual a 2, calculo aqui o y3 por y2 mais hf x2 y2, ou seja, y2 que vale 2,01
Onde é que tá? Tá aqui. Aqui eu acho que eu escrevi mal aqui. Vamos ver, vamos corrigir aqui então. Vamos ver se está certo essa conta aqui. Tá aqui. O x2 é 0,2 e o y2 é 2,01. Né? 2,01 mais h, que é 0,1, 0,2 menos 2,01 mais 2. Vamos ver se está certo essa conta aqui dentro desses parênteses. 0,2 menos 2,01 mais 2. Tá. 0,1 vezes 0,19. Só que aqui é 2,01, né? Aqui é 2,01. Tá, e agora multiplica isso aqui por 0,1 e soma com 2,01. Isso aqui. Então vamos fazer o seguinte, agora vamos fazer os cálculos lá na planilha, né, desta fórmula com essa condição inicial. Vamos fazer o seguinte. Aqui. Ó. Organizar aqui os cálculos. Isso é uma coisa que eu achei legal, assim, do pessoal da última avaliação, já ficou bem melhor organizada ali a apresentação de vocês, né? As planilhas com os dados bem organizadinhos, né? Isso aí acho que, caso vocês usem depois, vai ficar... em algum trabalho de alguma outra disciplina vai ser bem legal. Vou fazer o seguinte, pessoal, vamos fazer... Bom, deixa eu centralizar aqui. Eu vou, então, botar o índice. Deixa eu arrastar aqui. Ó. 0 e 2, né? A condição inicial lá. 0 e 2. 0 e 2, né? Seguinte, vamos inserir aqui. Aqui vamos botar assim. Botar as informações aqui. A f de xy é igual a x menos y mais 2, né? Faltou igual. O A, o B, o N, opa. Vamos fazer o seguinte. Vamos seguir mais umas duas linhas aqui. Então, o B, o N, o H, X0, então aqui o X0 e o Y0. Esse exemplo, o A vale 0, o B vale 1, o N vale 10, que é 0,1. Aqui, na verdade, vamos botar o cálculo, né? Ó. B menos A dividido por N. O x0 é 0 e y0 é 2. Então aqui, ó, nós vamos colocar, né, que é igual ao valor inicial mais o H, que a gente vai aprisionar aqui com F4. A gente vai, então, arrastar aqui.
E aqui nós vamos colocar, então, ó, y0. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui. Ó, fórmula. Vamos inserir a fórmula. Professor, desculpa, Oi. eu não peguei ali qual é a fórmula do xi mesmo? É o h vezes... Ah, tá. Aqui, nessa primeira linha aqui? Isso é. Isso, é o anterior mais o H, daí eu pressionei F4 para ele congelar a célula do H. Tá, vezes o F4. Vezes o H, Isso. né? Isso. Aí só arrasta ali para completar. Não, mas peraí, se é vezes, não seria zero para tudo? Zero vezes. Mais, não. Não, é assim, ó. Tu pode usar. Tem duas formas, né? Tu pode fazer sempre partindo do x0, né? x0 mais h, aí x0 mais 2 vezes h, ou tu vai acrescentando o h a partir do anterior, vai dar na mesma. Ah, mais H. Tá. Isso. Beleza, obrigado. E aqui nós vamos fazer o seguinte, eu vou escrever a fórmula aqui do Mad-Euler, e vai ficar melhor da gente entender a programação. Então, eu vou botar aqui, ó, y, eu vou botar assim, um underline assim, ó, igual y underline i mais h f x i y i. Ou seja, vou botar já a expressão, né? Ó, x underline i menos o y underline i mais 2, né? Só para destacar. Ó, x menos y mais 2 vezes h mais o yi, tá? Então, na hora de programar a célula ali, ó, a gente vai botar o igual, né? Ó, é o y da casa anterior, no meu caso aqui a célula F12, né? Mais a célula do H, daí a gente pressiona F4 para que esta célula não seja atualizada, fique sempre a mesma, que é o E7 ali no meu caso, né? Vezes, ó. Aí tu vai multiplicar a parênteses xi, que é o valor do x da célula da linha 12, né? Então é E12 menos o yi, que é a célula F12, mais 2. Ó, dá 2 ali, né? E aí tu vai arrastando aqui, ó. Ó, 2,01, né? Depois aqui, ó, 2,029, né? Então vejam, ó, esse aqui, né, é o valor correspondente ao x, que é 0,1. Então a solução calculada aqui, ó, é uma aproximação da solução exata. Corresponde a qual x? Ao x, no ponto x igual a 0,1, o Mad-Euler fornece um valor aproximado do y, que é 2. No ponto 0,2, o Mad-Euler fornece uma aproximação para a solução, que é 2,01. No x igual a 0,3. A aproximação dada pelo Mad-Euler é 2,029 para o valor do y. No 0,4, o valor aproximado do y é 2,0561 e assim por diante. Vamos fazer o seguinte para padronizar aqui, ó, ficar mais bacana. Vamos botar 4 casas decimais, que para nós aqui é mais do que suficiente. Eu acho que eu fiz uma mistura de coisa aqui. Ó. Então tá aqui, pessoal. Ó. Então lá no texto, né? Nossa, a gente vamos conferir aqui. Quais são os valores que a gente encontrou?
2, ó, depois aqui 2,01, ó, no ponto x igual a 0,2, né? O y3, ó, deu 2,029, né? Corrigindo ali o que eu tinha encontrado antes. E o x3 é o 0,3, né? Então aqui eu transportei, né, estas informações na forma de uma planilha, né? Aqui eu deixei, mas depois eu atualizo aqui, ó, né? Então tá aqui, ó. Então essa é a interpretação que vocês têm perguntado, eu tenho insistido, né? Ó, no ponto zero, por que eu uso o símbolo do igual? Porque isso vem lá do problema que diz que a condição inicial é no ponto x igual a 0, y é 2. E nos demais pontos é tudo valor aproximado, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Ó. Então, por isso que a gente deve usar o símbolo, né, do aproximadamente igual, tá? Certo? Alguma pergunta aí, pessoal? Tudo tranquilo, professor. Então assim, ó, o que eu fiz aqui? Eu fiz o mesmo cálculo, né? Depois eu refiz esse cálculo aqui com n igual a 20. Tá? Então eu só botei aqui, ó, vou botar aqui o n e o 20, né? Ó, aqui o h, o x0 é o mesmo, né? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos recalcular aqui o h, né? Se o n é 20, o h será o valor do b menos o valor do a dividido por 20, tá? Que é 0,05. O que vai acontecer, né? Tu vai ter aqui, ó, essas colunas agora do i, do xi e do yi, né? Aqui o i inicia em 0 e agora vai até 20. Ó. Vamos centralizar para ficar melhor aqui, ó. A condição inicial é a mesma, né? É 0 e 2, ó. Vamos formatar aqui com 4 casas. Só para a gente... E aí a mesma coisa, né, pessoal? Esse aqui, ó, a coluna do x, né? Tem duas formas de fazer, ó. É o anterior mais o h, e aí tu congela, ó, com F4. O h tem que ficar congelado. Aí tu vai arrastar aqui, ó. Tu vai arrastar até o último valor do índice lá, que tem que dar 1. Então, assim, por que eu estou destacando esse cálculo aqui, né, pessoal? Isso aqui é um cálculo que só faz sentido da gente calcular de modo automático aqui na planilha, né, pessoal? Manualmente fazer isso hoje é uma coisa que não tem mais sentido, né? A gente só tem que entender o que a gente está fazendo. Em vez de calcular, né, a solução analítica daquela equação diferencial, a gente está calculando a solução aproximada em pontos que diferem aqui no eixo X, né? A diferença de um para outro é 0,05. Então são pontos bem pertinho um do outro, né? E como é que eu estou calculando esses pontos? Pela fórmula de Euler, ali, ó. Então vamos lá. Ó, igual ao valor anterior do y mais o h tem que ficar aprisionado pelo F4 ali, vezes o x da célula i, ó, xi, né, é da linha anterior, então, menos o yi mais 2, fechou parênteses. Evidentemente vai dar 2 de novo, né? E aí arrasta aqui, ó.
Então, o que é importante a gente analisar, né, pessoal? O último ponto é onde tende o erro se acumular. Vocês vejam que aqui, ó, quando n é igual a 10, eu tenho o y correspondente ao x igual a 1 é aproximadamente 2,3487. Aqui, ó, para n igual a 20, o y é aproximadamente 2,3585. Então, a tendência é, quanto maior for o valor do n, mais próximo do valor exato vai estar esse último ponto aqui e, portanto, os valores intermediários também. Então, vamos olhar lá o que está no texto, né? No texto eu coloquei, então, essa tabela, né? Fazendo a interpretação, né? No ponto 0, a gente não tem erro, porque esse aqui é a solução exata vindo lá do problema, e os demais pontos, então, são aproximações, né? Obtidas pela fórmula de Euler. Tá? Então, o segundo exemplo aqui, pessoal, esse é apenas a mesma coisa, né? É o mesmo método. Eu quero resolver o y' igual a y menos 2x sobre y, onde o y de 0 é 1, né? O x varia de 0 até 1, n igual a 5 e igual a 10. Né? Então, aqui estão as respostas. Ó. Vocês podem fazer, então, implementar aí o método de Euler, tá? Com n igual a 5, para referência se esse aqui tiver certo, os demais vão estar. Né? No ponto 1 tem que dar aproximadamente 1,826948, né? E quando n for 10, vocês fazendo a implementação do método de Euler, no ponto 1 vocês vão encontrar um valor aproximado de 1,784771, né? Então a minha sugestão é que vocês usem a planilha com 6 casas decimais, né? E vocês vão obter essa solução aqui. Ok, pessoal? Então, fica a dica aí deste exercício, né? Vocês tem todas as condições, porque ali já está desenvolvida a planilha. Você só tem que fazer? É fazer uma adaptação nos intervalos, né? Se o intervalo for o mesmo, nem precisa mexer, né? Acho que ali até o mesmo, né? De 0 até 1, então os valores de A e B são os mesmos. Define o valor do n, que no primeiro é 5 e depois é 10, né? Calcula o H, atualiza a função e manda calcular. Tá? Então, por hoje é isto. Né? Eu continuo na sexta-feira, então, onde a gente vai ver a conclusão dos métodos de resolução. Vou ilustrar aqui, eventualmente, com mais algum exemplo, e vou falar sobre de modo genérico, assim, sobre os métodos de Runge-Kutta de segunda ordem, que são métodos que propiciam uma melhor qualidade na solução das equações diferenciais ordinárias. Tá? Os métodos de Runge-Kutta de segunda ordem e de quarta ordem são métodos bem melhores do que o método de Euler. Tá? Considerando, sim, a evolução, né, dos conhecimentos e das técnicas de aproximação das equações diferenciais ordinárias, o método Euler ele foi desenvolvido ali aproximadamente pelos anos 50 do século XX, né, mais ou menos ali. Um pouquinho depois ali do aparecimento dos computadores e tal, e começou a ser desenvolvido, né, ficou em homenagem ao Euler, né, que é um dos maiores matemáticos da história, e ele tem um valor teórico muito importante, né, mas hoje ele não é considerado um método muito competitivo, porque existem métodos bem mais precisos, né, mais eficientes, porém com um custo computacional maior. Tu tem que fazer um esforço maior, digamos, para implementar o método de Runge-Kutta, tá? Mas hoje também a gente vai ver, pelo menos um dos métodos de Runge-Kutta de segunda ordem, vocês vão ver que na planilha é bem simples da gente implementar e o erro acaba sendo bem menor. Tá? Então, assim, pessoal, um recado, né, que eu já comentei com vocês na semana passada é que está em andamento ali a etapa 2 das avaliações das disciplinas de graduação. Né? Então, quem puder, aí dedica uns minutinhos aí da semana para responder
as perguntas referentes não só aqui ao cálculo numérico, mas as demais disciplinas, né, nas quais vocês estão matriculados. A Pró-Reitoria Acadêmica gosta, né, assim, considera importante a participação de vocês na avaliação das disciplinas, porque quando a disciplina está funcionando bem, né, sempre tem alguma coisinha que pode melhorar, e se a disciplina tem alguma dificuldade de ordem técnica, estrutural, etc., né, tem que ser apontado para que seja resolvido. Né? Então, participem lá, as avaliações são anônimas, né, vocês não precisam se preocupar. Tá? Quem quiser fazer algum comentário, insere o comentário. Quem quiser responder só as questões objetivas, responde, né? Fiquem bem à vontade, mas é importante até para vocês exercitarem, né, com responsabilidade esse hábito de avaliar, né, o trabalho que é desenvolvido ao longo do curso, porque um dia também vocês serão avaliados, então é importante também fazer a avaliação, tá? Então, por hoje é isso. Feito, então. Obrigado, senhor. Boa noite. Uma boa noite e até... Oi. Feito. Boa semana. Igualmente. Tchau, tchau.